nosso aviãozinho aí, gente, chegando. Pronto pra gente embarcar. Tá próximo do embarque já. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Aline, esse aqui é o Rodrigo, nós somos do canal Volte pelo Mundo e hoje a gente vai mostrar pra vocês tudo sobre a nossa viagem com a Avianca. E a gente vai fazer o trajeto Rio-Cancún, saindo do Galeão e chegando em Cancún. Então galera, o primeiro passo agora é ir lá no guichê da companhia, porque a gente conseguiu fazer o check-in em casa, mas eles não conseguiram emitir os nossos bilhetes. Falaram que a gente deveria comparecer aqui no guichê da companhia, conseguiram até marcar os nossos assentos, que a gente não conseguiu escolher, né? Até porque tudo paga. Mas a gente tá indo lá agora tentar resolver esse BO aí. Espero que dê tudo certo. Não tem ninguém. Ai, Jesus. Bom, o primeiro probleminha, né, que o nosso voo sai às 7 horas da manhã e a gente chegou mais cedo, porque a gente tem medo de perder voo, enfim. E são 2h20 e não tem ninguém no guichê da Avianca. Mostra ali, amor. Pra variar. É. Olha lá, não tem ninguém, nenhuma alma penada, nada. E aí a gente pediu informação para uma moça que estava passando, que trabalha aqui no aeroporto. Ela falou assim, se tiver algum voo antes do seu, eles vão abrir 2 horas antes. Se só tiver o seu 7 horas da manhã, eles vão abrir lá para umas 4, 5 horas. Ou seja, a gente vai ficar aqui... morgando. Um chá de cadeira. 2 horas depois... Atualizações, galera. São as 3h40 mais ou menos. E aí finalmente agora a gente conseguiu fazer o check-in tudo certinho. E como eu tinha previsto, eles pesaram a nossa mala de mão. Não pesaram a mochila, mas pesaram a mala de mão. Ou seja, na verdade eles queriam só pesar a mala de mão. É, eles só queriam pesar a mala de mão. E eu imaginei que fosse isso, porque quando você vai fazendo check-in, eles até te oferecem botar mais 5 quilos, eles cobram. Te oferecem para despachar a mala e eles cobram. Então tudo é cobrado. Então se você for viajar pela Avianca, desculpa, pesa sua mala de mão e tenta dar uma remanejada aí no peso, botar na mochila. A mochila eles não pesaram, mas pesaram a nossa mala de mão, que vai na cabine do avião. Bom, achamos o nosso portão, acho que era um dos últimos, e estamos sentados agora. Acho não, é o último. É o último, né? E agora a gente está esperando para o nosso voo para Bogotá, porque a gente tem uma escala em Bogotá e de Bogotá a gente vai para Cancún. E agora são o quê? 5h40. 5h40, nosso voo, o embarque vai começar às 6h20. E aí a gente vai filmar a aeronave para vocês, tudo direitinho, tá bom? Isso aí, até lá. Olha o nosso aviãozinho aí, gente, chegando. Pronto pra gente embarcar. Tá próximo do embarque já. Vai pro Panamá. Tá, então ele já destacou o cartão de embarque de vocês? Não. Não, o novo não, o antigo. Isso, já destacou antigo? Sim. Então aguarda aqui que você vai descer com esses vão direto pra Copa, tá? Tá bom. Vocês não têm malas despachadas, né? Não. Bom, depois de mais de 1h30 de espera, o nosso voo foi cancelado e nós fomos realocados para o voo da Copa Airlines com uma escala no Panamá. Assim, a gente não chegaria mais em Cancún às 5 e sim às 9h30, bem mais tarde e muito mais cansados. Logo após, os passageiros com os voos realocados foram orientados a seguir alguns funcionários da Avianca. E aí começou uma grande peregrinação pelo aeroporto. Eles estavam bem perdidos e não sabiam muito bem o que fazer. Se a gente tinha que passar pela Polícia Federal novamente ou se a gente ia direto para o guichê da Copa Airlines. Mas depois de muito andar pelo aeroporto, tivemos que registrar nossa entrada no país e posteriormente a saída para o Panamá. Depois disso tudo, eles levaram a gente para aquela parte de retirada de bagagem, porque todo mundo que tinha despachado mala tinha que pegar a mala para fazer o check-in e despachá-las novamente. Além disso, quem tinha feito compra no Duty Free teve que devolver. Só nisso aí já foi mais 1h30. E o detalhe, a gente nem tinha despachado mala e nem comprado nada no Duty Free. E mesmo assim, a gente teve que esperar esse tempo todo, quando na verdade eles poderiam facilmente já ter nos direcionado ao guichê da Copa Airlines para a gente fazer o procedimento do check-in. Bom, depois de percorrer o aeroporto umas 3 ou 4 vezes, acho que a gente deve ter andado mais 10 quilômetros hoje, a gente finalmente conseguiu fazer o check-in, porque a gente teve que fazer novamente o check-in, passar de novo pelo procedimento de vistoria de bagagem, pela Polícia Federal, tudo de novo. Tudo sem comer, né? Porque Tudo nada foi oferecido pra gente. É, tudo sem comer. Agora a gente tá aqui em frente ao portão de embarque
Copa Airlines. Eu espero que seja um voo tranquilo, né? Graças a Deus. Porque a gente já passou muito perrengue hoje, gente. Muito perrengue. Nossa, eu tô exausta porque a gente tá virado, né? A gente não dormiu de noite e a gente andou muito, eu tô com muita fome, não deu tempo de comer nada. E quando a gente chegar lá no Panamá, a gente faz umas considerações finais sobre esse voo, porque a gente tem muito o que falar, né? Tem muita coisa ainda que a gente nem filmou, porque a gente ficou pra lá e pra cá. E só a galera reclamando e tentando resolver as coisas, porque a gente ficou com medo até de perder esse encaixe que eles deram pra gente, porque eles estavam colocando várias condições de outros passageiros devolverem as compras feitas na Duty Free e tudo mais. Bom, vou fazer um breve resumo do que aconteceu com a gente até agora. Nós chegamos 2h20 no aeroporto, 2h20 da manhã no aeroporto, porque o nosso voo saía às 7h25. Chegamos lá, tinha que fazer check-in na companhia aérea. Na verdade, a gente já tinha feito o check-in em casa, só faltava emitir os bilhetes das passagens. Que eles não emitiram porque eles queriam pegar nossa bagagem de mão. E só que aí o guichê da companhia só abriu 3h40. Aí, depois disso, avisaram que o nosso voo, que ia sair 7h25, ia atrasar 1 hora. Para manutenção, não falaram mais nada depois disso. Manutenção. Aí a gente ficou até preocupado, ali foi no guichê lá, falou que a gente tinha uma conexão de 1h30 depois, e a menina falou, olha, você tem que aguardar porque até o momento uma manutenção de 1 hora não vai interferir na sua conexão. A gente aguardou um pouquinho, só que o tempo passou. E aí depois eu fui de novo no guichê e eles falaram assim, realmente a previsão é de que dure mais do que 1 hora, porque teve um problema na aeronave, parece que uma pessoa passou mal de um voo, parece que de Brasília para cá, enfim. E essa pessoa usou 3 cilindros de oxigênio e eles não tinham para repor. Eles não tinham cilindro para repor. A logística é maravilhosa, que eles não tinham cilindros para repor o avião. Eles não tinham cilindro reserva. E aí eles tiveram que cancelar o voo e conseguiram realocar algumas pessoas em alguns outros voos. No nosso caso, eles realocaram a gente para Copa Airlines para a gente vir e não mais fazer uma ponte em Bogotá, e sim agora aqui no Panamá. Em vez de ser uma coisa um pouco mais simples, foi ainda um fardo ainda maior, porque a gente ficou rodando o aeroporto inteiro. Acho que a gente deve ter andado mais de 10 km hoje, então, sem sacanagem. Primeiro que eles estavam um pouco confusos, não sabiam como agir. E até mesmo as pessoas que trabalhavam lá não sabiam mais ou menos qual era a atitude que tomavam. E aí pegou um monte de gente que estava no mesmo barco que a gente, andando pelo aeroporto, falando que tinha que passar novamente pela Polícia Federal, porque tinha que registrar a entrada de novo no país, para depois registrar a nova saída para o Panamá. E nesse trâmite todo aí, eles falaram que quem comprou na Duty Free deveria devolver a compra. E ou comprar seja, de novo. Depois de andar pra caramba, a pessoa tinha que ir lá, voltar na mesma loja da Duty Free, não poderia ser em qualquer uma, devolver a compra, retirar as bagagens que estavam despachadas novamente e fazer tudo novamente. Ou seja, dar a volta no aeroporto inteiro e voltar até o guichê da Copa Airlines e fazer tudo de novo. Passar pela revista. Despachar bagagem, quem fosse despachar. Exatamente. E aí, depois de tudo isso, a gente conseguiu chegar no guichê da Copa Airlines com diversas pessoas, não sei se vocês vão ver aí nos vídeos que eu te mostrei. Só que chegando no guichê da companhia, novos imprevistos aconteceram, porque várias pessoas que chegaram no guichê da companhia, orientadas pela própria Avianca, viram que seus nomes não estavam na lista da Copa Airlines. E não conseguiram embarcar, não nós conseguimos embarcar, mas teve pessoas, inclusive, que não conseguiram embarcar, perderam o voo completamente. Enfim, e aí eu não foi um caos total, foi uma experiência muito ruim, assim, a meu ver. Eu dei graças a Deus, a gente deu graças a Deus que a gente conseguiu pegar o voo, porque senão ia atrasar muito a nossa viagem, porque a gente vai para Cancún no primeiro dia, só para uma escala mesmo, porque a gente vai para a Cidade do México, e depois a gente vai retornar para passar alguns dias em Cancún. A gente vai fazer vlog sobre isso no canal, espero que vocês consigam acompanhar, porque já viu que aqui é adrenalina pura. E é isso, gente, agora a gente está esperando o nosso voo para Cancún. E dentro de algumas horas a gente já vai pegar o voo. É isso. A gente vai atualizando vocês.
Basicamente a gente queria mostrar, né, como é que era o avião, da Avianca e tudo mais, mas acabou que a gente voou pela Copa. Acabou que a ideia original do vídeo foi só uma experiência ruim com a Avianca. Foi, agora mudou o título de como foi o meu voo com a Avianca para como foi a pior experiência com a Avianca. Enfim, mas tá tudo se resolvendo e eu espero que nossa viagem seja maravilhosa. E vocês não vão acreditar, galera, mas o nosso voo da Copa saindo do Panamá para Cancún, que estava previsto para 6h40, só saiu às 8h30 da noite. Ou seja, chegamos em Cancún quase meia-noite. A gente ficou aí praticamente 2 dias virados, né? Porque no dia seguinte a gente tinha um voo bem cedo para a cidade do México. Mas, infelizmente, acontece, né? Fazer o quê? Faz parte. Mas me conta aqui embaixo se você já teve algum perrengue como esse, qual companhia aérea você passaria bem longe. E não deixa de seguir o canal, porque a gente vai postar todos os detalhes da nossa viagem, tanto para a cidade do México quanto para Cancún. Tchau!